texto de Romanos 2, a partir do verso 12. Paulo diz: porque tantos quantos pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E tantos quanto pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Pois não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei é que serão justificados. Pois, quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles próprios a lei, são lei para si mesmos. Estes demonstram a obra da lei, escrita em seu coração, e sua consciência também o testifica, bem como seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Vamos orar. Deus, dá-nos graça para entender esse texto, que para mim é um texto muito difícil de compreender. Que o Senhor me ajude a explicá-lo com clareza, de modo que a tua igreja seja edificada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deixe-me falar uma coisa para vocês. De todos os textos que já estudamos de Romanos, esse para mim é um dos mais difíceis. É um texto ou um trecho que é necessário que você preste bastante atenção nas explicações que eu vou trazer, para que fique claro, porque, como eu disse, não é um dos mais fáceis de entendermos da maneira correta, tá? Da maneira correta. Antes da gente ir para o texto, é preciso entender o que Paulo disse desde o início da carta, porque não se pode ler um texto de forma isolada, precisa respeitar o seu contexto. Esse verso do 12 ao 16 está incluído na carta toda, e a gente já estudou alguns pedaços dessa carta anteriormente. Então vou resumir para vocês o que a gente viu anteriormente. Vimos que Deus se revelou de forma geral a todos os homens, através da consciência e da natureza. Como que é isso em termos práticos? Aquelas pessoas que jamais ouviram o Evangelho, aquelas pessoas que jamais ouvirão o Evangelho, elas receberam a revelação da existência de Deus, mesmo sem ter ouvido o Evangelho, porque Deus se revelou a todas as pessoas através da natureza, porque os céus proclamam a glória de Deus, a natureza testifica que existe um Criador de todas as coisas. E Deus também se revelou através da consciência, daquela noção, aquele senso moral do que é certo e do que é errado. Inclusive, eu chamo a atenção para este ponto, porque nós vamos ver Paulo falando sobre este ponto, esta noção de certo e errado, em um dos versos, ou em alguns dos versos que a gente acabou de ler. É um dos pontos centrais, que eu chamo de lei da consciência. A gente vai estudar sobre isso. A gente viu também que diante dessa revelação, o homem deveria adorar e ser grato a este Deus. Mas ao invés disso, o homem escolheu negar a existência de Deus ou viver como se ele não existisse, entregando essa idolatria. Diante disso, Deus decide punir o homem, Deus decide castigar o homem, Deus decide retribuir aqueles que o rejeitam. E como que ele faz isso? Ele entrega esses homens aos próprios desejos pecaminosos. A gente estudou muito isso, hein? Vocês devem estar lembrados que o pior castigo de Deus é baixar o freio de mão e deixar o homem ser quem ele quer, viver como ele quer, fazer o que ele quer. É deixar o homem entregue aos próprios pecados. Tanto é que a gente ora depois disso. Eu ensinei vocês a orar, e eu acredito que todos nós temos orado vez ou outra: Senhor, não me entregue
ao meu próprio coração, não me deixe a minha própria sorte, porque se o Senhor me deixar a minha própria vontade, eu vou me autodestruir. E a gente viu também, isso já no capítulo 2, que alguns homens que não participavam diretamente dos pecados do capítulo 1, que a gente chamou de moralistas, eles se achavam superiores aos outros, e eles viviam julgando os outros, tipo assim, essa palavra de Paulo não é para mim, graças a Deus que eu não sou como os demais homens aí que Paulo cita no capítulo 1. Eles apontavam o dedo para essas pessoas, julgando-as, e Paulo deixa claro que eles também eram pecadores, e a situação deles ainda era pior, porque além deles pecarem, eles ainda apontavam o dedo para aqueles que pecavam. Além deles serem pecadores, eles se achavam melhores do que os outros. E a gente entendeu a importância de não julgar ninguém, porque em última análise todos somos pecadores. A diferença é que o pecado de um é diferente do pecado de outro, mas todos somos. E Paulo também deixa claro, isso a gente viu semana passada, que há um dia onde Deus julgará todos e cada um dos homens. Dia que Paulo chama do dia da ira e do justo juízo de Deus. Isso foi tema da mensagem do domingo passado, onde a gente viu que os crentes terão vida eterna e os ímpios receberão a ira e o sofrimento eterno. Foi uma mensagem muito importante que a gente tratou domingo passado. Tiramos várias lições, várias aplicações. Hoje nós veremos aí do verso 12 ao 16, e a gente vai ver alguns assuntos muito importantes que mostram como que o ser humano está perdido e precisa da graça de Cristo. É importante ainda falar para vocês, ou relembrar vocês, que Paulo no capítulo 1, no capítulo 2 e na metade do capítulo 3, Paulo tem um objetivo. Qual que é o objetivo de Paulo no capítulo 1, capítulo 2 e metade do capítulo 3? Mostrar que todos os homens são pecadores e estão perdidos. Entendam a carta aos Romanos. No capítulo 1, capítulo 2 e metade do capítulo 3, Paulo dá a má notícia ao homem. A má notícia é que ele está perdido, independente de quem ele é. Preparando o coração do homem para receber a boa notícia que ele dá a partir da segunda metade do capítulo 3. Porque uma boa notícia só vai fazer sentido se você entender a má notícia. A salvação só vai brilhar aos seus olhos se você entender que está perdido. Eu faço uma pergunta para você aqui agora. Se eu pegar uma corda, sei lá, uma corda de 6 metros aqui enrolada, e mostrar para você essa corda, qual que vai ser a sua reação diante dessa corda? Qual vai ser a sua reação? Você vai, aê, uma corda, o Jonathan tem uma corda, que bênção. Qual que vai ser a sua reação diante dessa corda? É a mesma reação que vocês estão tendo agora, tipo assim, que sentido, o que o Jonathan quer com essa corda? Não faz sentido nenhum, não é verdade? Agora, imagine um outro cenário, onde você está dentro de um poço fundo, gritando por socorro. Aí eu apareço com a corda. Aí vocês iam ficar mais ou menos assim, sorrindo, felizes, alegres, contentes. Aí uma corda. Até que enfim alguém chegou com a corda. Então por que Paulo ele fala da má notícia no capítulo 1, 2 e metade do 3? Porque enquanto o homem não entender que ele está perdido, o evangelho não vai brilhar aos olhos dele. Enquanto o homem não entender que está perdido, a mensagem da salvação não vai mexer com o coração dele. Então o que Paulo está fazendo aqui jamais será do agrado das pessoas que estão em busca de mensagens motivacionais, inspiradoras, porque a gente só não fica desesperado lendo o que estamos lendo, porque a gente já sabe da boa notícia, né? Mas para os leitores originais, aqui, aqueles que primeiro leram essa carta, quando chegaram aqui até a metade do capítulo 3,
deviam estar deprimidos, desesperados e com o coração na mão. Então Paulo prepara o terreno dos nossos corações para receber a boa notícia. Feita essa introdução, eu quero convidá-los a destrinchar o verso 12, a entender os detalhes do verso 12. Vejamos: porque tantos quantos pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e tantos quantos pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Então Paulo está falando de dois grupos de pessoas aqui: aqueles que conheciam a lei, quebraram a lei e serão julgados pela lei. O outro grupo de pessoas, os que não conheciam a lei, mesmo assim quebraram a lei, mas não serão julgados pela lei. Eu vou repetir, porque não é igual. Preste atenção em cada palavra. Não tenham preguiça de pensar. Um grupo tinha a lei, conhecia a lei, quebraram a lei e serão julgados pela lei. O outro grupo não conhecia a lei, mesmo assim quebraram a lei, mas não serão julgados pela lei. Vamos entender com calma o que Paulo está falando aqui. Primeiro, que lei é essa? A qual lei Paulo se refere? A lei de Moisés. De forma resumida, os 10 mandamentos. Quem são aqueles que conheciam a lei? Que conheciam os 10 mandamentos? Os judeus. Vamos voltar lá para o primeiro século, nada de século 21, lá no primeiro século. Os judeus. E o que seria esse quebrar a lei? Pecar contra Deus. Quebrar a lei é desobedecer a um mandamento, que em última análise é pecado contra Deus. Então vamos entender dessa forma. Primeiro grupo é quem? Quem é que conhecia a lei, quebrou a lei e será julgado pela lei? Os judeus. O outro grupo: quem são aqueles que não tinham a lei, que não conheciam a lei? Os que a Bíblia chama de gentios, ou não judeus, qualquer outra pessoa que não era da descendência direta de Abraão, Isaac e Jacó. Então esse grupo que não conhecia a lei, mesmo assim quebrou a lei, mas não será julgado pela lei. Esse grupo são os gentios. Então de um lado os judeus, do outro lado gentios. Se nós vivêssemos naquela época, estaríamos desse lado, dos gentios. Hoje já não tem mais judeu, gentil. O muro de separação, diz lá em Efésios 2, foi derrubado, e de ambos os povos Deus fez um só através de Cristo e tudo mais. Mas naquela época tinha essa separação. Como entender esse verso de forma mais objetiva? Os gentios pecaram. Os gentios pecaram, porque mesmo sem ter acesso à lei escrita, os mandamentos, eles possuem a revelação geral. Lembra que eu falei a vocês, e estudamos aqui desde o início de Romanos? Apesar dos gentios não terem acesso à lei, eles tinham acesso à natureza, e a natureza testifica que há um Criador. Então, mesmo sem ter a lei escrita, os gentios pecaram porque rejeitaram a revelação geral de um Deus que é Criador e perfeito. Porém, os judeus, irmãos, além de ter a revelação geral, que é a natureza, eles possuem a lei. Eles possuem a lei. Então percebe que a situação dos judeus, quando comparada à situação dos gentios, ainda é pior. Jesus certa vez disse: a quem mais foi dado, mais será exigido. Ou algo mais ou menos assim. Quanto mais você recebe, mais conta você vai ter que prestar. Então os gentios pecaram porque tinham a revelação geral, mas apenas a revelação geral. Os judeus pecaram
Só que a situação é pior, porque além da revelação geral, eles têm a lei. Um só tem a natureza testificando a existência de Deus. O outro tem a natureza e tem a lei explicando qual é a vontade de Deus. E aqui é um ponto importante. Paulo está falando que os gentios, mesmo sem ter a lei, pecaram contra a lei. Como assim? Como eu posso quebrar uma lei que eu nem sequer sabia da existência dessa lei? Como pode eu fazer algo e esse algo ser imputado a mim como um crime, sendo que eu não sabia que aquilo era um crime? Porque eu não tinha acesso ao documento dizendo isso é certo e isso é errado. A gente vai entender melhor isso daqui a pouco em um dos versos que a gente vai ler. Mas um outro ponto importante do verso 12 é que Paulo fala que os judeus que pecaram contra Deus serão julgados pela lei. Os gentios que não tinham acesso à lei, mas mesmo assim pecaram, serão julgados, mas não serão julgados pela lei. Então, o critério será diferente. Não é que não haverá o julgamento. Ambos serão julgados, diz Paulo, mas de uma forma um pouco diferente. Falei para vocês que esse texto não é tão simples. E eu juro a vocês que eu estou me esforçando para deixá-lo claro. Vamos continuar, que ele vai ficando mais claro ainda no verso 13, aí entre parênteses. Pois não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei é que serão justificados. Aqui, eu gosto muito desse versículo. Eu gosto muito desse versículo, mas é um versículo perigoso. Muito perigoso. Porque Paulo está falando o seguinte, que se você só ouve a lei, ou só conhece a lei, isso não te torna justo diante de Deus. Porém, se você praticar essa lei, você será considerado justo diante de Deus. Por que esse versículo é perigoso? Porque os legalistas, eles vão pegar esse versículo de forma isolada, e eles vão falar, esse é o caminho da justificação, obedecer à lei. Então, se você quer ser justo aos olhos de Deus, é só obedecer à lei. Sabe onde que está o problema? No só obedecer à lei. Como se obedecer à lei fosse algo simples, acessível e possível de ser alcançado pelos homens. O que Paulo está dizendo é o seguinte: dá para ser justo diante de Deus, basta obedecer à lei. O problema é quem consegue obedecer à lei na sua plenitude. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu vou usar uma ilustração aqui, só para vocês entenderem o que Paulo está falando. Você sabe que tem casas que elas valem milhões, né? Milhões. Não é 1 milhão, não, é milhões mesmo. Hoje 30, 40, 50 milhões. Estão à venda. Aí eu chego para você e falo assim, ó, dá para você morar nessa casa. É só comprar. Quem quer morar nessa casa? Aí eu falo para você, é só comprar. Dá para morar? Dá, é só você comprar. Custa quanto? 500 milhões. Eu estou usando números exagerados, mas só para ilustrar. Vai 500 milhões. Quando eu falo assim, dá para morar, você fica um pouco animado. Mas aí quando eu falo preço, aí você já desanima, porque quanto? 500 milhões, deixa eu fazer a conta. Eu recebo... Aí você faz a conta. Sei lá, vamos falar 2 mil reais, vai para não falar nem o salário mínimo, um pouquinho mais salário mínimo. Eu ganho 2 mil reais. Deixa eu ver quantos anos eu vou ter que trabalhar.
Não precisa nem fazer a conta. Você olha e fala assim, dá para morar. O problema é que tem que pagar. E eu nunca, por mais que eu trabalhe a vida toda, eu vou conseguir comprar essa casa. Não, Jonatas, eu acredito que todas as pessoas têm as mesmas 24 horas do dia, é só me esforçar, trabalhar que eu consigo. Eu sinto muito, você não vai conseguir morar nessa casa. A não ser que apareça um tio rico, bilionário, e te deixe uma herança de bilhões. Acho pouco provável. Olhe para cá. Mais difícil do que você comprar uma casa de 500 milhões é você obedecer à lei. Porque para comprar essa casa ainda tem uma probabilidade irrisória, mínima, mas ainda tem. Vai que o seu tio de 5º grau lhe deixa uma herança. Vai que, né? A gente já viu de tudo. Então ainda existe, por menor que seja, uma probabilidade de você morar naquela casa pagando aqueles 500 milhões. Mas não existe, querido, olhe para cá, irmão, não existe a mínima possibilidade de você obedecer toda a lei de Deus. Logo, olhar para esse verso e dizer, 13, vamos ler de novo. Pois não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei é que serão justificados. Olhe para cá. Isso aqui, olhar para isso como um caminho de salvação por obras, como um caminho de salvação por obediência, é utopia, é ilusão. Porque para você conseguir entrar no céu, obedecendo a lei, você não pode quebrar uma única lei. Tiago, e se vocês, deixa só eu achar a referência, puderem ir comigo rapidinho, deixa o Romanos aí. Tiago é lá, quase o último livro da Bíblia. Tiago 2. Você abre em Apocalipse e volta algumas folhas aí que você já cai em Tiago. O objetivo de Paulo não é trazer a obediência à lei como um caminho de salvação. É mostrar que é impossível. Tiago 2, vamos ver o verso 10. Tiago 2, verso 10. Acharam aí? Me dê um ok se vocês acharam para a gente ler. Tiago 2, verso 10. Pois todo aquele que guardar toda a lei e ainda assim tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos eles. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não assassinarás. Ora, se não cometeres adultério, mas matares, torna-te transgressor da lei. Qual que é o ponto de Tiago aqui? Se você obedecer 99% da lei, mas desobedecer 1% da lei, já é suficiente para você ser considerado culpado por quebrar toda a lei. Porque não é 8 ou 80. Ou você obedece toda a lei e, portanto, é justo diante de Deus, ou você não consegue obedecer e você não pode ser justo diante de Deus. Falei para vocês que Paulo está jogando todo mundo num poço para depois mostrar a corda. Não há, gente, não há. Olhe para a sua vida, mas olhe com honestidade. Não olhe só para a sua prática, olhe para a sua mente. Olha para o seu coração. Olhemos para dentro de nós. Olhemos por um momento. Olhemos. Pensemos na nossa vida. Por mais que sejamos crentes, a gente peca, irmãos. E Jesus, para mostrar de forma mais clara que precisamos de um Salvador, que no caso é Ele, diz, se você não adultera, mas olha com intenção impura, você já adulterou no coração. Se você não mata, mas odeia seu irmão, você já matou ele dentro do seu coração. Então não é só o fazer o que é errado, o pensar, o sentir, e todos nós pecamos. Então os judeus
os judeus eles se consideravam superiores aos gentios porque eles tinham a lei e os gentios não tinham, porque eles ouviam a lei e os gentios não ouviam. Então eles pensavam, porque ouvimos a lei, somos justos diante de Deus. E Paulo está falando, não, justo diante de Deus é o que pratica a lei, e vocês não conseguem praticá-la na sua totalidade, na sua plenitude. Então não há qualquer vantagem em você ser judeu, vantagem soteriológica, vantagem em termos de salvação. Não há vantagem, não há. Está claro isso para vocês? Se algum homem conseguisse obedecer toda a lei, ele seria justo diante de Deus. O problema é que nenhum homem consegue. Agora vamos falar de um que conseguiu? Jesus. Você sabe quem foi o único homem que entrou no céu pelo próprio mérito? Jesus Cristo. Quando você vê o episódio da ascensão, lá em Atos 1, Jesus dá as últimas orientações aos apóstolos, e ele fala, não os ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, o que aconteceu lá no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Jesus dá as últimas palavras, e o texto diz que Jesus ascende aos céus, ele sobe aos céus. É quando os anjos olham que os apóstolos estão meio assustados e falam, por que vocês estão impressionados? Assim como vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Mas naquele momento, o que eu quero que vocês entendam, naquele momento que Jesus está entrando nos céus, ele está entrando pelos próprios méritos. Jesus não precisou da graça de Deus para entrar no céu, porque Jesus obedeceu 100% da lei. Em tudo ele foi tentado e em nada ele pecou. Ele foi perfeito. Com exceção dele, todos precisam de graça, de misericórdia para entrar no céu. Irmãos, é forte isso aqui, é grande, é pesado, é profundo, é rico esse texto. Só que o mais difícil não foi o 12 e o 13, é o 14 e o 15. Esses dois versos são muito complicados. Pois, quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles próprio a lei, são lei para si mesmos. Estes demonstram a obra da lei escrita em seu coração, e essa palavra é importante para a compreensão, e sua consciência também o testifica, bem como seus pensamentos. Olha agora, quer acusando-os, quer defendendo-os. Aqui complica um pouco, pelo menos para a minha mente, complicou um pouquinho. Eu precisei pensar, entender, ler algumas coisas, ouvir outros pregadores para conseguir entender aqui o ponto de Paulo. Paulo está falando que é possível que os gentios, mesmo sem conhecer a lei, qual lei? De Moisés. É possível que mesmo sem conhecerem a lei, eles façam coisas que a lei manda fazer. E isso de forma natural. Vamos pegar um dos mandamentos? Não adulterarás. É um mandamento, correto? É possível, se eu conseguir explicar isso para vocês, como está claro para mim, eu vou ficar muito feliz. É possível que uma pessoa que nunca ouviu esta cláusula da lei, não adulterarás, é possível que ela não adultere. É possível que ela viva a vida toda com a mesma pessoa e nunca a traia, mesmo sem nunca ter ouvido o não adulterarás do Êxodo. Pegando outro exemplo, é possível que uma pessoa que nunca ouviu um sermão sobre não matarás, é possível que ela viva uma vida toda e jamais tire a vida de outra. E é mais possível do que a gente imagina.
É possível que uma pessoa que nunca tenha ouvido aquele mandamento, não farás para ti imagens de escultura, é possível que esta pessoa que nunca tenha ouvido este mandamento, viver a vida toda e nunca fazer para si uma imagem de escultura. É possível. Então vamos ler de novo, depois dessa informação, o verso 14. Pois quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles própria lei, são lei para si mesmos. Então, vocês entenderam aqui o ponto de Paulo? É possível que um gentio não faça coisas que a lei proíbe, mesmo sem saber que a lei proíbe. Está muito confuso? E aí vamos ver o 14. O 15. Estes, quer dizer, os gentios, demonstram a obra da lei, olha só, escrita em seu coração, em sua consciência, e a sua consciência também o testifica, bem como seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Veja, quando uma pessoa que não conhece o não adulterarás, ela não conhece, mas ela não adultera, como que ela se sente por não adulterar? Como que a consciência dela fica, o coração dela fica, sabendo que ela está sendo fiel à esposa e ao marido? Como ela fica? Como ela se sente? Feliz, em paz. Em paz. Ela não adultera, mesmo sem saber que há um mandamento dizendo não adulterarás. Mas por ela não adulterar, a consciência dela a defende. O coração dela fica tranquilo. É aquela famosa frase: estou com a minha consciência limpa. Você acha que é só crente que diz isso? Você acha que é só conhecedor da Bíblia que diz isso? Você acha que é só conhecedor da lei que diz minha consciência está limpa? Todas as pessoas que, apesar de não conhecerem a lei, a obedecem em certa medida, elas se sentem em paz com a sua consciência e com o seu coração. Porém, o contrário também é verdadeiro. A pessoa que não conhece o mandamento, não adulterarás, e ela trai a esposa, trai o marido, como é que ela se sente? Como é que ela se sente? Mal, com a consciência pesada. Por mais que ela diga, não, eu traio mesmo, não estou nem aí. Aqui no fundo, bem no fundo da consciência, ela sabe que é errado e ela se sente envergonhada. Tanto é que ela esconde. Porque ela sabe que aquilo é errado. Mas como é que ela sabe se ela nunca leu na Bíblia que aquilo é errado? Por exemplo, um outro exemplo. E esse aqui é muito grande. A lei fala, não matarás. Aí a pessoa, ela não conhece esse mandamento. Só que ela não mata. Ela não mata ninguém. Como é que ela se sente por não matar ninguém? Estou cumprindo meus deveres de cidadão, não faço mal a ninguém, minha consciência está limpa. Mas e se ela matar? Como é que ela vai se sentir? Como é que a consciência dela vai fazer? Vai acusar. Por quê? Porque mesmo sem ter a lei escrita, mesmo sem ter a Bíblia que ela lê e recebe orientação, de forma natural, na consciência, Deus imprimiu na consciência do ser humano a sua lei. Quer outro exemplo? Caim viveu antes ou depois da lei? Eu vou deixar vocês pensarem um pouco. A história de Caim está lá em Gênesis, a lei está em Êxodo. Então Caim viveu antes. O que Caim fez com o irmão dele? Matou. Tinha alguma lei? Tinha algum mandamento? Deus havia dado alguma ordenança do tipo, não mate? Mas quando ele matou, ele o fez sabendo que aquilo era errado. Primeiro que ele enganou o irmão,
E depois ele ainda foi rebelde com Deus. Eu sei lá do meu irmão. O semblante dele tanto na questão da morte como na questão de oferecer algo que não agradava a Deus, já caiu. Caim não tinha a lei, mas ele tinha, presta atenção nessa palavra, a lei da consciência. Todos os homens possuem uma lei natural na sua mente, no seu coração, chamada lei da consciência, lei moral, lei do que é certo e do que é errado. É o que Paulo está falando aqui. Quando o gentio obedece a lei, mesmo sem conhecer a lei, a consciência dele o defende. Mas quando o gentio quebra a lei, mesmo sem ter a lei, a consciência dele o acusa. Isso é muito grande. Quando Deus cria o homem, Deus imprime na mente e no coração do homem essa consciência, esse certo e errado, ainda que não tenha uma lei escrita dizendo o que é certo e o que é errado. Deixa eu ler as minhas anotações aqui para vocês, sobre o verso 14 e 15. Todas as pessoas têm um conhecimento intuitivo, um senso moral, que lhes diz o que é certo e o que é errado, mesmo que não tenham sido informados por alguém sobre isso. Então, ainda que não tenha, ninguém falou que é certo e errado, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. A criança, ainda que numa medida menor, ela já tem essa consciência. Presta atenção, essa consciência ainda não está totalmente desenvolvida, mas ela já tem. Quando a criança faz arte, ela sabe. Quando a criança faz alguma coisa, ela sabe. Mesmo aquelas coisas que o pai nunca tenha dito, não faça. Se ela fizer, ela fica com vergonha. Ela fica. E ainda mente. Não? Irmãos, Deus nos imprimiu com esse senso de certo e de errado. Um dos argumentos contra o ateísmo, uma das formas de refutar a ideia de que não existe um Deus, é justamente esse senso moral que o ser humano tem. Se Deus não existisse, como muitos anunciam, o ser humano poderia fazer o que quisesse e não se sentiria mal, mas isso não é verdade. A não ser que a pessoa tenha algum distúrbio psicológico, alguma doença que afetou o seu cérebro, e aí ela não consegue ter ali aquele sentimento de culpa quando faz algo errado, porque é uma doença. Os psicopatas, por exemplo, não que sejam inocentes, mas eles são doentes, conseguem fazer coisas cruéis e sequer sentir qualquer remorso. Esses são casos específicos. Então todos, ainda comentando o verso 14 e 15, todos possuem a lei da consciência. De onde vem isso? Do nosso Criador. É Deus quem colocou em nós. Portanto, aqui é as minhas anotações, tá? É possível que alguém nunca tenha ouvido sobre os 10 mandamentos e mesmo assim obedeça a alguns deles, movidos pela própria consciência. Da mesma forma, quando alguém desobedece um dos mandamentos, mesmo sem conhecê-los, sente-se mal e são acusados pela própria consciência. Que coisa, não? Isso é universal. Isso é universal. Isso é independente da classe social, independente da religião, independente de tudo. Isso é algo universal, isso é de todos os homens, esse senso de certo e errado. Eu vou trazer uma aplicação sobre isso já já. Dito isso, o verso 16 diz: no dia, só para você entender a transição, volta no 15. Estes demonstram a obra da lei escrita em seu coração e sua consciência
a sua consciência também o testifica, bem como seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Quando? Aí Paulo fala, quando que vai ter essa acusação, essa defesa por parte da consciência? No dia em que Deus julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Que dia é esse? É o dia que a gente estudou no domingo passado, o dia do juízo final. Então, no dia do juízo final, no dia do juízo de Deus, no dia da ira de Deus, no dia do julgamento, aqueles que nunca tiveram contato com a lei, a própria consciência deles há de acusá-los no dia do juízo final. Eles não poderão lutar contra essa consciência, por mais que neguem a existência de Deus, eles não podem negar a existência da própria consciência. Consciência é algo muito sério, muito sério, muito sério. Complicado o texto, mas eu espero de coração que tenha sido explicado, entendido o ponto de Paulo aqui. Em suma, judeus e gentios, todos estão perdidos. Porque um tem a lei de Moisés, o outro tem a lei da consciência. E em ambos os casos, o certo e o errado está imprimido, está impresso no coração e na mente do ser humano. Imprimido não existe, impresso. Vamos a algumas aplicações para a gente concluir. Eu separei três. A primeira vai falar um pouco de nós, porque veja, nós não somos nem gentios e nem judeus, nós somos cristãos. Então, uma outra categoria. E a nossa situação, ela é muito delicada. Vou explicar para vocês por quê. Quanto mais luz, iluminação nós recebemos da parte de Deus, mais responsáveis nós somos em fazer a sua vontade. Então, por exemplo, os gentios possuíam a revelação da natureza e da consciência. E eles tinham o dever de honrar a esse Deus, que se revelou na natureza e na consciência. Os judeus tinham a natureza, a consciência e a lei. Então eles tinham mais responsabilidade ainda de honrar a Deus. Nós, cristãos, possuímos a natureza, a consciência, a lei e o Evangelho. Sentiu o peso? Eu senti. Se os gentios eram indesculpáveis e eles só tinham a natureza e a consciência, se os judeus eram responsáveis, mais ainda, e indesculpáveis, porque tinham natureza, consciência e lei, nós somos mais responsáveis ainda em agradar ao Senhor, porque temos natureza. Então todo dia a gente acorda, olha para o céu, e o céu testifica que há um Deus. A consciência, porque todos os dias temos a consciência que nos mostra o que é certo e o que é errado. Temos os mandamentos e ainda temos o Evangelho. Então um crente, ou um pseudo-crente, um falso crente, que vive no pecado, ele está mais perdido do que um judeu. E muito mais perdido ainda do que um gentio. Entende, irmãos, como que a coisa é séria? Entende por que não se pode brincar de ser crente? A coisa é muito séria. Isso daqui não é um discurso legalista ou moralista. É um evangelho verdadeiro sendo pregado. A salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo? Sim, a graça é de Deus, a fé também é de Deus. A salvação é a obra de Deus do início ao fim. Mas os cristãos têm um dever de viver para a glória desse Deus que se revelou para eles na natureza, na consciência, na lei e no Evangelho. Eu deixei de citar uma coisa importante antes de eu posso deixar pausada aqui essa aplicação e voltar só um pouquinho num detalhe que eu esqueci do verso 16? Desculpe, eu não gosto de fazer isso, mas não vai atrapalhar não. O verso 16 diz que Deus vai julgar todos os homens, né? Lá
o segredo dos homens. Essa palavra segredo dos homens mostra que não há nada em oculto que não será revelado. Então, a ideia de tentar esconder não cola, porque diante de Deus todas as coisas estão totalmente abertas. Mas um outro detalhe do verso 16 que, desculpa, eu esqueci, eu não posso deixar, é que Deus vai julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Então quem é que vai ser o juiz? O próprio Cristo. É Ele quem vai julgar. Deus não escolheu um anjo, Deus não deu a um anjo ou a um homem a responsabilidade de julgar o mundo. Ele deu a Cristo. Ele deu a Cristo. Porque Cristo foi o único que conseguiu obedecer toda a lei na sua plenitude. E entrou no céu pelo próprio mérito. E se entregou para nos salvar. E aqueles que não creem em Jesus como seu Salvador, terão que enfrentá-lo como seu juiz. E um juiz que vai exercer o que tem que ser exercido, que é justiça. Não haverá mais misericórdia no juízo final. Feitas essas observações, vamos voltar agora à aplicação. Vocês entenderam a primeira aplicação? Nós cristãos temos uma responsabilidade muito maior do que os judeus, do que os gentios. Uma outra aplicação. Eu vou usar duas palavras um pouco difíceis, mas eu vou explicar. É que eu não encontrei outras palavras para formular a frase. Então eu falo, depois eu explico. Prometo que eu explico. A segunda aplicação é a seguinte: o relativismo é uma utopia. Deixa eu explicar cada uma dessas duas palavras: relativismo e utopia. O relativismo é aquela ideia de que certo e errado depende. Não tem uma verdade absoluta. Tem pessoas que vivem assim. É certo aqui, mas ali não é. É errado aqui, mas dependendo não é. Isso é o relativismo, é o depende. É certo ou errado? Depende. Sabe essa ideia do depende? Depende do contexto, depende da situação. Essa ideia, ela é uma utopia. O que é uma utopia? É algo que é muito bonito, muito legal, mas é só na imaginação, nunca vai acontecer. É um sonho, é algo que nunca vai acontecer. Então qual que é o ponto aqui? Aquele pensamento de que certo e errado não existe, é sempre algo relativo, depende. Isso não pode ser uma realidade. Isso é um sonho daqueles que pensam assim. Porque veja, quem é que consegue fazer o errado e viver tranquilamente? Paulo fala que ninguém, porque a consciência acusa. Então tem gente que ela mantém uma ideia assim: não, eu faço mesmo as coisas erradas e nem me importo, é da boca para fora, porque lá no fundo, ainda que seja no mais profundo da alma, aquela pessoa, ela sabe e ela é condenada pela consciência dela. Você quer ver uma prova de que esse negócio de relativismo não existe? Quando você faz alguma coisa errada que ninguém viu, que ninguém sabe, como que a gente se sente? E não é só a gente que é crente, é o ser humano de modo geral. Tanto é que existe uma expressão: melhor travesseiro é uma consciência limpa. Essa expressão é falada, é dita, usada por pessoas que às vezes nem creem em Deus. Por mais que ninguém veja, por mais que ninguém saiba, a consciência castiga. A consciência pesa, a consciência mexe. Não dá. Então essa ideia, não, certo ou errado depende, eu consigo viver, não dá, em última análise. Tem um livro chamado Crime e Castigo, e quando eu cito livros, quando eu cito autores, é porque eu gostaria que alguém tivesse citado para mim também, porque eu sei o quanto que alguns livros são preciosos, enriquecem não só o nosso intelecto, mas até mesmo a nossa ideia de certo, de errado.
esse livro de Dostoiévski, Crime e Castigo. O próprio livro entrega o que é a história. Um homem comete um crime e ele receberá... é um livro que tem um spoiler já no título, Crime e Castigo. É do que o livro? De alguém que cometeu um crime e foi castigado. Só que o que é maravilhoso nesse livro que eu estou relendo? O crime acontece nas primeiras páginas do livro. Acho que antes da página 100, porque o livro acho que tem algo em torno de 600 e 700 páginas, mas o crime acontece bem no início. E o castigo, objetivamente falando, acontece lá no final do livro, que é quando ele é preso. Então ele comete um crime nas primeiras páginas e é preso nas últimas. Só que o ser preso não é o verdadeiro castigo, porque durante todo o livro ele é castigado. Adivinha por quem? Pela própria consciência. Esse é o castigo. Ele mata uma velhinha, ele monta um plano para matar uma velhinha, e no dia que ele vai matar a velhinha, a sobrinha da velhinha estava lá, ele matou as duas, e ninguém viu, absolutamente ninguém. Ninguém viu, gente, ninguém viu. Ele conseguiu escapar da cena do crime sem ser visto por ninguém. E antes dele cometer o crime, ele pensou: eu não sou fraco como os demais homens que cometem um crime e se sentem mal, eu sou forte, então vou conseguir matar essa mulher, vou pegar o dinheiro, vou cumprir ali o meu propósito e eu não vou me sentir mal. Só que basta ele escapar da cena do crime, que ele passa a ser castigado pela própria consciência. Ele não se aguenta, ele não aguenta viver com aquele segredo. Ele não aguenta, ele começa a se entregar sozinho nas falas dele. Tem uma hora que ele vai até a delegacia para se entregar, porque ele não aguenta. Ele não consegue, a consciência castiga ele adoece, gente. Ele se enfia num sofá velho que ele tem e ele não levanta por dias. A mãe dele chega para ver ele, a irmã dele chega para ver ele, ele não consegue sequer sentir prazer na presença da família, de tão castigado que ele está sendo pela própria consciência. Me lembrei de uma série que eu assisti, do maior roubo a bancos do Brasil, o assalto ao Banco Central, lá em Fortaleza. Uma série que tinha na Netflix, não sei se tem mais ainda, e um dos criminosos, ele conta que ele não estava aguentando mais fugir, ele queria se entregar, porque a consciência batia nele de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Então não tem jeito, irmãos. Você pode ser ateu, você pode ser incrédulo, você pode ser o que for, você não consegue. Tenha consciência, não tem para onde fugir, não tem para onde escapar. E eu encerro as minhas aplicações nessa manhã com uma reflexão. Com esse texto que estudamos e os demais que temos estudado aos domingos, você consegue perceber o quanto que o homem precisa de Jesus Cristo? Eu sei que a gente não chegou na boa notícia do capítulo 3, mas eu já preguei a boa notícia para você diversas vezes. Você consegue notar o quanto que o ser humano está perdido e precisa de Jesus, irmãos? Gentil, judeu, que seja quem for, precisa de Cristo. O que seria de nós? O que seria de nós se não fosse Jesus e a obra redentora que Ele realizou para nos salvar? O que seria de nós? Usando a expressão crime e castigo, nós cometemos o crime e Jesus recebeu o castigo. O que seria de nós se não fosse Cristo se entregando no nosso lugar para nos salvar? Se você não crê em Jesus Cristo, você não vai entrar no céu de jeito nenhum, não tem outra forma. É Cristo e somente Cristo. Ou você crê nele e viverá eternamente na glória, ou você não crê
e vai viver tentando merecer o céu e vai acabar no inferno por toda a eternidade. Vocês conseguem notar o quanto que a gente precisa de Cristo? Se você não conseguiu notar ainda, eu espero que nos próximos domingos, continuando o estudo de Romanos, você consiga. Você consiga. Vamos ficar de pé neste momento. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, a Tua palavra mexe com a gente de uma forma